Fala aí, turma, aqui é o JP e nós vamos continuar estudando algumas reações de substituição envolvendo os nossos ésteres. São reações, como a gente já viu, que tem um nome um pouquinho diferente. Hoje nós vamos ver a hidrólise básica de ésteres. Bom, como a gente já viu lá na hidrólise ácida desses ésteres, a hidrólise vai acontecer. Na hidrólise acontece a quebra do éster, por isso aqui lise, ok? Para indicar quebra e eu vou ter a participação da água como reagente, por isso aqui hidro, ok? Então lembra que o nome é muito importante para a gente. Só que, ao contrário da hidrólise ácida, na hidrólise básica a gente vai ter uma reação que ocorre em duas etapas. Então a gente vai usar duas reações que a gente aprendeu para poder agora montar essa reação aí da hidrólise básica. O que vai acontecer? Primeiro vai acontecer uma hidrólise ácida e, em seguida, uma neutralização do ácido carboxílico. Vamos lá. Essa reação também é chamada de saponificação, mas para acontecer a saponificação a gente precisa ter uma condição especial, que é o tamanho do meu ácido carboxílico, ok? A gente vê isso daqui a pouco de maneira mais aprofundada, ok? Vamos então entender essa reação em duas etapas. Então, na primeira etapa, a gente tem a hidrólise ácida. Como a gente já viu, na hidrólise ácida, eu quebro o meu éster usando água, formando um ácido carboxílico mais um álcool. E na segunda etapa, a gente tem a neutralização. Então, na neutralização, eu tenho um ácido, no caso é um ácido carboxílico, que vai reagir com uma base forte, formando um sal, no caso é um sal orgânico, porque esse pedaço aqui é um composto orgânico, mais água. Só que quando a gente vai tirar um saldo total aí das duas reações, a gente percebe que alguns reagentes são formados depois como produtos. Como assim? Por exemplo, aqui eu uso água no reagente e eu tenho água no produto. Então, se eu quero simplificar, eu posso tirar a água dessa equação na hora que eu somo as duas. Igual a gente faz lá em termoquímica para poder cancelar, ou mesmo em reações consecutivas, que é um exemplo do que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, a gente consegue cortar a água, porque toda a água que eu uso é toda a água que eu formo. Então, é como se ela não participasse. Ela participa, mas é como se eu não precisasse dela aí para escrever a nossa reação. E eu percebo que o ácido carboxílico que eu formo na primeira etapa, em seguida eu já consumo ele na segunda. Então, eu também posso cortá-lo. Bom, o que sobrou aqui no nosso saldo total? Sobrou o seguinte, sobrou o nosso éster no reagente e a nossa base no reagente. Já nos produtos, sobraram o sal orgânico e o álcool. Por isso que na hidrólise básica dos nossos ésteres, a gente vai ter éster mais base, formando sal orgânico mais álcool. Se caso você tiver dificuldade em guardar todos esses moldes de reação, como a gente está estudando aí, uma dica. Nesse caso da hidrólise básica, é mais fácil você montar esse esqueminha igual eu fiz aqui. Por quê? A hidrólise ácida eu já ressaltei que é muito importante. E a neutralização já é um pouco mais intuitiva, porque a gente sempre usa isso nas nossas aulas de química. Então, você consegue montar e cancelar aí na hora todos os reagentes e produtos que dá para cancelar, ok? E aí sobra éster mais base, formando sal orgânico mais álcool. Vamos ver aqui alguns exemplos desse molde de reação agora, ok? Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o nosso éster, tá aqui, ó, carboxila no meio da cadeia, a nossa base, formando aqui, ó, sal orgânico, perceba que, ó, esse pedaço veio aqui do ácido e o nosso sal aqui, né, com a ligação iônica na ponta, e o nosso álcool. Lembrando que eu sempre quebro a ligação nesse pedaço aqui, ok? Então, é aqui que você vai quebrar para poder formar. Bom, eu tenho aqui, ó, etanoato de metila. Dois carbonos aqui, etanoato, esse pedaço metila. Aqui eu tenho hidróxido de sódio, uma base forte, ok? Também chamado de soda cáustica. Vou formar o etanoato de sódio, o nosso sal orgânico, e vou formar o álcool metanol. Outro exemplo, temos aqui um outro éster, um pouquinho mais complicado, mas não tem segredo.
É aqui que eu quebro a minha ligação. Aqui, nesse éster, nós temos o nome dele, né? É metanoato, tá aqui, ó, um carbono só, nesse pedaço que veio do ácido, de isopropila. Por quê? Esse radical aqui veio do chamado álcool isopropílico, ok? O nome usual dele, tá certo? Vou reagi-lo com hidróxido de potássio. Ao fazer essa reação, hidróxido de potássio também é uma base forte, lembrando que nas reações orgânicas, as bases mais usadas aí, né, as bases inorgânicas, são o hidróxido de sódio e o de potássio. Vou formar o metanoato de potássio e vou formar o propan-2-ol. Propan-2-ol é o nome oficial, aqui o nome IUPAC desse composto, mas o nome usual, como a gente viu lá na nossa aula sobre álcoois, é álcool isopropílico. Por isso aqui do nome metanoato de isopropila, tá certo? Bom, essas duas substâncias aqui interagem muito bem com a água, só que elas não servem para ser sabão, porque a interação delas com a gordura é muito baixa, já que eu tenho aqui um ácido, né, veio de um ácido carboxílico de uma cadeia muito pequena, no caso aqui, uma cadeia com 2 carbonos, aqui só com 1 carbono. Então, eles têm uma interação muito baixa, são muito pouco solúveis em gordura. Por isso, eu não consigo formar sabão nessas reações. Agora, como a gente viu, essa reação de hidrólise básica pode ser feita aí para preparar sabão. De que forma? Vamos ver agora. Para formar sabão, como eu disse, a gente precisa ter uma cadeia carbônica grande. Quanto maior for essa cadeia, melhor vai ser a interação dessa cadeia com a nossa gordura, ok? Então, lembrando que no sabão nós temos o que a gente chama de uma estrutura anfifílica. Como assim? Ela tem afinidade simultânea com a água, que é polar, e com a gordura, que é apolar. Ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Qual é a parte hidrofílica? A gente vai ver. E a gente vai ver também a parte hidrofóbica. Como que eu faço para preparar sabão? De maneira muito simples, é essa reação. Cuidado porque ela, no primeiro momento, pode assustar um pouquinho por parecer complexa, mas vamos entender. Aqui a gente vai quebrar a ligação do nosso éster. Perceba que nós temos aqui um composto que tem 3 ésteres, então ele é chamado de um triéster. Mas não tem problema. Como a gente viu, a gente vai quebrar exatamente entre o carbono que faz dupla com o oxigênio e o oxigênio. Eu quebro aqui, quebro novamente aqui e quebro aqui. Perceba que para cada quebra que eu vou fazer da cadeia, eu preciso de 1 mol da minha base, ok? Para poder depois formar 1 mol do meu sal. Outra coisa importante, aqui eu coloquei R1, R2 e R3. Não precisa ser necessariamente igual, né? Eles não precisam ser iguais. R1 não precisa ser igual a R2 ou igual a R3. Eles podem ser, mas não necessariamente precisam. Se eles forem iguais, eu vou ter aqui 3 moléculas iguais, né? Vou ter 3 estruturas iguais que foram formadas. Se forem diferentes, eu vou ter uma de cada uma, ok? E aqui, como eu tenho esse pedaço que vai ficar todo unido, é aqui que eu vou formar o meu álcool. Então, eu tenho um único tipo de álcool que é formado. Essa estrutura aqui é, como eu disse, um triéster. Só que, para formar o sabão, a gente precisa de uma cadeia carbônica grande. Então, ele é um triéster de um ácido graxo. Lembra que esse pedaço aqui veio do ácido carboxílico. Então, se ele for uma cadeia carbônica muito grande, ele vai ser um ácido graxo. Assim, esse triéster de ácido graxo, lá na bioquímica, é chamado de triglicerídeo, que é a nossa gordura, o nosso óleo. Por exemplo, o óleo que a gente tem em casa e que a gente usa para fazer sabão, tá certo? Então, a gente depois estuda um pouquinho melhor essa parte da bioquímica, mas só para a gente entender já a ideia da nossa estrutura aqui de maneira muito simplificada dentro das reações. Esse triéster de ácido graxo, ou seja, essa gordura, quando eu coloco na presença de soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, lembrando que eu preciso aqui de 3 mols desse para um único dessa estrutura inteira,
ok? Porque um desse consigo quebrar aqui em 3 pedaços. Eu vou ter a formação aqui de um sabão, ok? Pode ser 3 estruturas iguais ou 3 diferentes, o que determina isso é justamente R1, R2 e R3, e eu vou formar sempre esse álcool, tá? Sempre que eu faço a hidrólise básica de uma gordura, é esse álcool que eu vou obter. É o álcool chamado de glicerol, ou comercialmente conhecido como glicerina. Lembrando que o nome oficial dele é propano 1,2,3-triol. Por quê? Temos aqui 3 OHs aqui, então ele é um triol, beleza? Bom, esse é o molde da nossa reação para preparar um sabão, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo aplicado nesse molde, tá aqui. O que a gente tem? Eu fiz a substituição de R1, R2 e R3 pela cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem o nosso triglicerídeo, a nossa gordura, ok? Vamos quebrar essa gordura. A gente vai quebrar e reagir ela com hidróxido de sódio, soda cáustica. Nesse caso, eu vou ter a formação do sabão, que vai ser chamado de estearato de sódio. É o sabão comum que a gente encontra. E nós temos aqui a formação do glicerol. Por que ele é chamado de estearato? Porque aqui, nesse pedaço, né, o ácido graxo que eu usei para formar essa gordura, nos 3 casos aqui, né, R1, R2 e R3, nesse caso, são iguais, ok? Perceba que eles têm aqui 18 carbonos, né, esse pedaço da cadeia. Tem aqui o C, mais 16, mais um aqui, 18, ok? Esse ácido graxo que vai formar esse triglicerídeo é chamado de ácido octadecanoico, ou também chamado de ácido esteárico. Por isso aqui o nome estearato. E sódio, porque é o nosso metal aqui da nossa base, beleza? Lembrando que, por que essa substância funciona como sabão e aquelas primeiras que a gente viu não funcionam? Porque esse pedaço aqui da cadeia funciona como a cabeça polar da nossa estrutura, ok? Então, é justamente aqui que eu vou ter uma interação com a água. Já aqui, nessa cadeia carbônica grande, né, no caso esse pedaço aqui tem 17 carbonos, eu vou ter uma parte hidrofóbica, que vai interagir com a gordura. Então, por exemplo, se eu tenho uma mancha de gordura na minha camiseta, qual que é a ideia? Eu passo o sabão, porque esse pedaço aqui da estrutura interage com a gordura, então vai se solubilizar na gordura. E depois, quando eu enxaguar, o sabão vai interagir com a água. Então, o sabão vai ser levado pela água e, consequentemente, a gordura vai ser levada pelo sabão. É assim que eu consigo remover a gordura usando o sabão, ok? Nós temos aí algumas informações mais detalhadas sobre sabão lá no nosso vídeo de sal orgânico. Se você não lembra delas, vale a pena rever essa aula aí para poder esclarecer muito bem justamente isso, ok? Tem exercícios que já trazem o molde, ok? E pede que vocês façam essa reação, tá? Entender o conceito dela é mais comum do que pedir a reação em si. Então, vale a pena entender aqui tudo o que está acontecendo para caso um exercício perguntar, a gente já está preparado para isso, ok? Então, essa é a hidrólise básica dos nossos ésteres. A gente fecha mais um tipo aí de reação envolvendo ésteres e a gente vai daqui a pouco para a nossa última parte de reações de substituição com ésteres. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.